Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Eu sou seu irmão em Cristo, presbítero Marcos Souza, e hoje estamos dando continuidade à nossa leitura bíblica. Nós já estamos no capítulo 11 de Mateus, hein? E se por acaso você perdeu algum capítulo, ou você está chegando agora no canal e não está entendendo nada do que está acontecendo, não se preocupe. Fica comigo até o final desse vídeo, que no final nós estaremos colocando a playlist que compõe todos os capítulos até aqui, ok? Ou se você preferir, você pode também acessar a descrição desse vídeo, que tá tudo lá organizadinho para você, tá bom? Mas antes de começar, já deixa aí aquele like, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito ainda e também ativa o sininho de notificação e principalmente compartilhe esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa. Então corre, pegue já a sua Bíblia, seu caderninho de anotação, não esqueça de fazer uma oração antes de iniciar qualquer leitura da Bíblia e bora para a leitura! Bora lá, Mateus capítulo 11, vem comigo. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Veja aqui que o próprio João Batista, que outrora dava testemunho de que Jesus era o Messias esperado, agora está entrando em contradição. Isso mostra que todos tinham dúvida sobre a vinda do Messias. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que se não escandalizar em mim. Veja que Jesus está fazendo menção para João do livro de Isaías, capítulo 35, verso 4 a 6. Porém, lá Isaías está dizendo que era o próprio Deus que viria. E com isso, Jesus está dizendo que ele não é somente o Messias esperado, mas sim o Deus encarnado. Verso 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque é este de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Essa referência que Jesus está dizendo você encontra ali no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1. Verso 11. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela sua força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Essa referência que Jesus está dizendo você encontra também ali no livro de Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. O testemunho que Jesus está dando de João é que ele era realmente um profeta, mas não somente um profeta, sim o maior de todos os profetas, porque ele veio preparar o caminho de Deus nessa terra. E os seus hábitos e a sua forma de se vestir eram realmente semelhantes à do profeta Elias. Então isso se cumpre a profecia do Elias que haveria de vir. Mas será que aqui está ocorrendo a reencarnação de Elias? Porque algumas religiões por aí pegam esse versículo para defender a reencarnação. Eu acredito que aqui não fala sobre reencarnação, mas sim está mostrando a semelhança entre Elias e João. Versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei essa geração?
é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta, e não dançaste. Cantamo-vos lamentações, e não choraste. Porquanto veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: Tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: Eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Assim como João não foi reconhecido em Israel como profeta, agora Jesus também não está sendo reconhecido. Aqui, meus irmãos, tem um ponto importante, que quando Jesus se intitula como Filho do Homem, na verdade ele está levando os seus ouvintes a Daniel capítulo 7, versículo 13. Onde Daniel diz que vê o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Seria como Jesus dizendo ao seu povo: olha, Daniel estava profetizando sobre mim, hein? Versículo 20. Então começou ele a lançar em rosto as cidades que se operou a maior parte dos seus prodígios, ou não se haveria arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com pano de saco grosseiro e com cinza. Pano de saco e cinza na cabeça era a forma que os judeus antigos usavam para mostrar o arrependimento pelos seus pecados. Neste caso, Jesus está citando duas cidades estrangeiras que não faziam parte do território de Israel, que com certeza, se Jesus tivesse operado os mesmos milagres lá, todos eles teriam se convertido. Já Israel estava com o coração endurecido. Isso mostra que Jesus conhecia o coração daqueles estrangeiros e também qual seria a escolha que eles fariam. Ou seja, enquanto Israel nega Jesus, os estrangeiros o acolheriam. Verso 22. Por isso eu vos digo que haverá menor rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Mostrando mais uma vez que tanto para estas cidades quanto para toda Israel, todos passarão pelo juízo, mas na questão do rigor, seria em intensidade ou em duração? Vai anotando aí, hein? 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivesse sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Se Deus tivesse operado lá em Sodoma e Gomorra, eles não teriam sido destruídos. Isso mostra o poder da eficácia da palavra de Deus. Cafarnaum foi a cidade que Jesus morou e também operou vários milagres ali, mas ela também passaria pelo grande castigo no dia do juízo. Verso 24. Porém eu vos digo que haverá menor rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Jesus está dizendo aqui a respeito dos fariseus, aqueles que não acreditavam nele, e que essa graça estava sendo ocultada dele e estava sendo revelada aos pequenos, que seriam as pessoas que não tinham tanto conhecimento assim. Essa afirmação dá indícios à teologia calvinista, que diz que Deus endurece e cega quem Ele quer, e Ele abre o coração e abre a visão também de quem Ele quer. O que você acha dessa teoria aí? Vai anotando aí, hein? Verso 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus veio revelar o Pai a Israel, um Deus que outrora parecia conhecido por todos, mas na verdade ninguém realmente o conhecia. Jesus está dizendo agora que é Ele quem revela, porém no verso 25 ele vai dizer que é o Pai que revela. E com isso Jesus está mostrando em si a sua divindade, mostrando que Ele está no Pai e que o Pai também está nele. Aqui temos mais um indício para a Trindade. Versículo 28.
Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Para os judeus, o sábado, também conhecido como Shabat, era o dia do descanso. Então, quando Jesus intitula que nele você encontrará esse descanso, ele coloca em confronto todo o ensinamento judaico, mostrando para eles que Jesus é o próprio sábado. Notou quanta teologia nós temos nesse capítulo? Várias linhas de interpretação que vale muito a pena você estudar cada uma delas, porque isso te ajudará muito no seu crescimento espiritual. E é isso aí, chegamos ao final de mais um capítulo e eu quero agradecer a você por ter ficado conosco até aqui e também de poder estar contribuindo de alguma maneira para o seu crescimento espiritual. E lembre-se, se por acaso você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente vai responder. E também, se por acaso você esqueceu, deixa aí aquele like, se inscreve no nosso canal e principalmente compartilhe esse vídeo com mais um. Você não tem ideia de como isso nos ajuda ao canal ir crescendo cada dia mais. Deixe também um comentário do que você está achando até aqui e do que nós podemos fazer para poder melhorar ainda mais. Também, como falamos no início, nós vamos te deixar agora a playlist que contém todos os capítulos até aqui. A playlist vai aparecer aqui para você, ó. E desse lado aqui, ó, vai estar aparecendo para você o vídeo anterior a este, tá bom? Então fique com Deus, um forte abraço e te espero, no próximo capítulo.